Graça e paz a todos. Escreve o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e está apta a julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Glória a Deus que se revelou por meio da sua palavra. Glória a Deus porque temos a sua palavra que nos purifica, que nos santifica e que nos torna apto a toda boa obra. Que essa palavra venha hoje mais uma vez penetrar no seu coração através da ação do Espírito Santo e que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Ainda dentro da série Voltando aos Fundamentos da Fé, nessa oportunidade eu queria falar sobre a mensagem da cruz, sobre a cruz de Cristo. Por mais que todo cristão saiba que Jesus Cristo morreu crucificado, não são poucos os que não têm um entendimento mais profundo, não são poucos os que não compreendem toda a dinâmica da obra da cruz. Não são poucos aqueles que não têm um entendimento mais profundo sobre o que representa a obra da cruz. E em razão disso, compreendem a obra de Jesus, a morte de Jesus na cruz, como uma morte natural, no sentido de que Jesus teria sido morto pelos romanos, porque afrontou os romanos, foi julgado e condenado pelos judeus, pelos religiosos, porque afrontou os religiosos, e a crucificação de Jesus, então, foi resultado da sua vida, das suas atitudes, porque confrontou. Compreendem que a morte da cruz de Jesus Cristo é apenas um fim triste e trágico para um homem que era justo e que não tinha nenhum mal. Desconsideram que as mensagens do Antigo Testamento, que toda a lei apontava para a cruz. Por isso, é necessário que nós venhamos a voltar a esse fundamento, a voltarmos a falar sobre a cruz de Cristo. Diz o teólogo que antes que houvesse luz, já havia uma cruz. É isso que nós temos na primeira carta de Pedro, é isso que nós temos no livro de Apocalipse, onde se lê que o cordeiro que estava morto antes da fundação dos séculos, antes que tudo viesse à existência, já havia uma cruz. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já haviam decidido resgatar a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu convido você, com esse pensamento, a compartilhar comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz o texto: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Aleluia! A mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Glória a Deus! A mensagem da cruz, a palavra da cruz, nada mais é do que a obra de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário. É necessário destacar que quando se fala de mensagem da cruz, palavra da cruz, está se referindo essencialmente não aos ensinamentos de Cristo ou aos milagres de Cristo, mas aquilo que foi feito na cruz do Calvário. E a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que se perdem. E isso é compreensível, porque basta nós imaginarmos um romano, um soldado romano, olhando para aquela cruz, vendo aquela cena. Para o romano poder
vinha de status, vinha de influência. Ele olhava para o seu centurião, ele olhava para os seus generais, ele olhava para o imperador. Aquilo para ele era poder, e não um homem nu, deformado pelas chibatadas, deformado por ter carregado a cruz, pelos espinhos na sua cabeça, ensanguentado. Aquilo nem um momento passava ao romano uma imagem de vitória e de poder. Por isso, a mensagem da cruz era loucura para os romanos e para todos os povos gentílicos, todos os povos que não criam em Deus. Da mesma forma, para os judeus, para os fariseus, para os religiosos, aquele homem ali no madeiro, crucificado, enquanto a palavra diz que maldito todo aquele que for pregado ao madeiro, não poderia de forma alguma ser o Messias, ser ungido, ser aquele que era prometido, que era anunciado entre as nações. Não poderia de forma alguma ser o Salvador de Israel, porque estava crucificado. Então se compreende que para aqueles que não creem, a obra da cruz é loucura. Mas para aqueles que creem, a obra da cruz é poder de Deus. Aqueles que creem e estão sendo salvos, a obra da cruz é poder de Deus. E para podermos compreender por que a obra da cruz manifesta esse poder de Deus, nós precisamos compreender alguns aspectos que envolvem a crucificação, alguns aspectos que envolvem a obra da cruz de Jesus Cristo. E o primeiro aspecto é o aspecto sacrificial. Jesus se entregou como sacrifício. É o que nos diz o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nos amou e se entregou por nós como sacrifício e oferta de aroma agradável e suave a Deus. Então a morte de Jesus Cristo, ela tem o aspecto sacrificial, ou seja, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os religiosos judeus que mataram Jesus, mas foi o próprio Jesus que entregou a sua vida em sacrifício. Sacrifício nos traz a ideia de abrir mão de algo. É o que nós chamamos hoje em dia, de pagar o preço. Num relacionamento, num casamento, marido e mulher precisam abrir mão de certas coisas. O marido talvez precise abrir mão do futebol todo final de semana, a mulher precisa abrir mão talvez da sua frequente reunião com as amigas. É preciso abrir mão, é preciso pagar o preço pelo relacionamento. Alguém que está estudando para um concurso precisa abrir mão do lazer, precisa abrir mão de tantas outras coisas para focar nos estudos, focar todo o tempo nos estudos. Esse é o preço pago para conquistar uma aprovação. Um atleta, para conquistar a sua vitória, ele precisa abrir mão também de uma série de coisas. Ele precisa abrir mão da sua alimentação que tem prazer, ele precisa abrir mão de dormir até tarde, ele precisa abrir mão, ele precisa pagar um preço de uma disciplina para poder alcançar a vitória. Então, isso é sacrifício. O atleta, o estudante precisa se sacrificar. O marido precisa sacrificar o seu desejo em razão da mulher. A mulher precisa sacrificar muitas vezes também os seus desejos em razão do seu marido, em razão do relacionamento. Então, isso se entende por sacrifício, pagar o preço. E foi isso que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo se sacrificou, ele se entregou, ele abriu mão da sua vida voluntariamente. Então, esse é o aspecto sacrificial da obra de Jesus. Jesus não foi forçado à cruz. Jesus
se entregou. Ele se oferece como sacrifício vivo. Um outro aspecto que nós precisamos também considerar na obra da cruz é que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi vicária, foi uma morte vicária. O que implica essa morte vicária? Vicária tem a ver com razão, o motivo pelo qual. Então, o motivo pelo qual Jesus se entregou foi por mim e por você. É o que nos diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu por nós. Então, Jesus não apenas se entregou, mas se entregou por nós. Nós, eu e você, somos o motivo pelo qual Jesus precisou se entregar em sacrifício. Nós o levamos à cruz. Foi por nós que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Isso implica, então, que a morte de Jesus não foi um acidente na história. A morte de Jesus, de forma alguma, foi um plano B de Deus. Não, Jesus veio a este mundo, padeceu e ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somos o motivo da morte de Jesus naquela cruz. Um outro aspecto também que precisamos considerar é a questão substitutiva. A obra de Jesus, ela é substitutiva. O que implica? Implica que quando Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, ele se sacrificou no nosso lugar. Aquela pessoa que recebe o seu salário e no seu salário já vem descontado o imposto de renda, mesmo assim, todo ano, no mês de março, precisa fazer a declaração de ajuste do imposto de renda. Ou seja, vai ser feito um cálculo daquilo que pagou e daquilo que ainda precisa pagar, ou daquilo que sobrou, que vai ser restituído. Então é chamada de declaração de ajuste, porque tem que ser feita essa conta ainda de créditos e débitos. Mas na cruz isso não acontece. Não é que quando Cristo se sacrificou, ele se sacrificou por mim, jogou o crédito do sacrifício dele na minha conta, que no final da minha vida eu terei que fazer uma declaração de ajuste para ver se o que Jesus fez por mim foi suficiente ou não foi. Não. Quando Jesus morreu por mim, ele também morreu no meu lugar. Eu não precisarei mais passar por nenhum julgamento, nem uma condenação. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então a morte de Jesus, a obra da cruz, ela é substitutiva. Então nós podemos afirmar que o sacrifício de Jesus Cristo foi por nós e ele também morreu em nosso lugar. E diante disso nós percebemos o poder da cruz, o poder de salvação da cruz. Por isso que Paulo escreve que a mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação. Ela é o poder de Deus, porque por meio da cruz nós encontramos e recebemos perdão de Deus. Pela cruz nós somos justificados, somos declarados justos. Pela cruz nós podemos nos reconciliar com Deus e pela cruz nós encontramos vitória. E é isso que nos declara o texto de Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Paulo escreve: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões
e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo-a despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Glória a Deus! A palavra da cruz é a palavra da vitória. A palavra da cruz é a palavra do triunfo. A mensagem da cruz é o triunfo de Cristo. É a vitória de Cristo. É na cruz. É pela cruz que tudo acontece. É pela obra da cruz que nós somos mais que vencedores. A nossa vitória vem por meio da cruz de Cristo. Quando nós buscamos por mensagens de vitória, quando nós buscamos por mensagens intituladas Quarta da Vitória, Quinta da Vitória, Sexta da Vitória, Culto da Vitória, 10 Passos para a Vitória, Conquistando a Vitória, nós buscamos mensagens que falam sobre vitória para que nós possamos encontrar o caminho da vitória. Nós, quando ouvimos essas mensagens, nós não encontramos a palavra da cruz. Nessas mensagens evangélicas, gospel, que levam em seu título a palavra vitória, elas não vêm da mesma fonte da palavra de Deus. A vitória, na maioria dessas mensagens, elas vêm do dízimo e das ofertas. A sua vitória vem se você der mais dízimo, se você der mais oferta, aí você conquista a vitória. Ou de fontes emocionais, de tratamentos emocionais, de desenvolvimento da inteligência emocional, espiritual, da sua autodeterminação. Eu posso, eu consigo, eu sou mais que vencedor. Mas você não vê a palavra da cruz. E é pela palavra da cruz que nós conquistamos a vitória. A nossa vitória é em Cristo. É Cristo que nos dá a vitória. É Cristo que conquistou por nós. Tudo que nós podemos ter, tudo que nós podemos sonhar a ter, foi Cristo que conquistou por nós. Em Cristo nós temos vitórias. E é por isso que nós precisamos voltar a este fundamento, a palavra da cruz. É a palavra da cruz que é poder de Deus para nos salvar. É somente a palavra da cruz. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. É a sua obra sacrificial, é a sua obra vicária, é a sua obra substitutiva. Ele se entregou por nós e morreu no nosso lugar. E com isso nos deu a vitória. A nossa vitória vem da cruz. Em nenhum outro lugar nós encontraremos vitória. De nenhuma outra forma nós encontraremos vitória, senão nos prostrando diante da cruz, senão reconhecendo que Jesus Cristo conquistou a vitória por nós. E eu queria encerrar essa ministração sobre a obra da cruz com um texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Diz assim a palavra: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Glória a Deus. Segundo os estudiosos, o que Paulo tinha em mente quando escreveu esses versículos era o retorno de um general romano à sua cidade. Era a tradição entre os romanos que quando um general chegava com seu exército e tinha conquistado uma batalha importante, significativa, esse general e o seu exército, eles eram recebidos, eles entravam triunfalmente na cidade.
e eram recebidos pela população, e eram aplaudidos, e eram queimadas ervas aromáticas, incensos. E esse cheiro de incenso, esse aroma de incenso, ele impregnava por toda a cidade. E aqueles então que desfilavam ali, os generais, centuriões, os soldados e os prisioneiros, eles sentiam aquele aroma. Para eles, para os soldados vitoriosos, aquilo era cheiro de vitória, aquilo era cheiro de vida para a vida. Eles haviam conquistado a vitória. No entanto, para aqueles que eram prisioneiros, aquilo era fragrância, era cheiro de morte, porque eles ou seriam aprisionados, ou seriam torturados, ou seriam escravizados, ou seriam levados à morte. Para eles aquele cheiro era cheiro de morte, mas para aqueles que conquistaram a vitória, aquele era cheiro de vida. Então, com essa imagem, Paulo escreve essas palavras, mas o que nos detém é no versículo 14. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Deus nos conduz sempre vitoriosamente em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que se andarmos com Cristo, seremos sempre vitoriosos, seremos sempre aquele soldado que entra triunfalmente na sua cidade, porque o nosso general é Cristo e ele conquistou a vitória pela qual permite que Jesus, que Cristo entre triunfalmente na glória, é a vitória da cruz. Porque ele conquistou a vitória da cruz, nós podemos celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus. Deus permita que essa palavra tenha te edificado, que Deus permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração e que você possa compreender a grandeza, a magnitude da obra da cruz, da mensagem da cruz, da entrega que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim e por você, e fez no meu lugar e no seu lugar, na cruz do Calvário, que possamos viver diariamente prostrados diante da cruz, para que assim um dia possamos entrar triunfalmente no reino da glória de Deus. Que Deus nos abençoe.